Leia o texto apático para responder às questões de 1 a 4. Preconceito e exclusão. Os preconceitos linguísticos no discurso de quem vê nos estrangeirismos uma ameaça têm aspectos comuns a todo tipo de posição purista, mas tem também matizes próprios. Tomando a escrita como essência da linguagem, entendo diante de si o português, língua de cultura que dispõe hoje de uma norma escrita desenvolvida ao longo de vários séculos. O purista quer acreditar que os empréstimos de hoje são mais volumosos ou mais poderosos do que em outros tempos, em que a língua teria sido mais pura. Ao tomar-se a norma escrita, é fácil esquecer que quase tudo que hoje ali está foi inicialmente estrangeiro. Por outro lado, é fácil ver nos empréstimos novos, com escrita ainda não padronizada, algo que ainda não é nosso. Com um pouco menos de preconceito, é só esperar para que esses elementos se sedimentem na língua, caso permaneçam, e que sejam padronizados na escrita, como a panqueca. Afinal, nem tudo termina em pizza. Na visão alarmista de que os estrangeirismos representam um ataque à língua, está pressuposta a noção de que existiria uma língua pura, nossa, isenta de contaminação estrangeira. Não há. Pressuposta também está a crença de que os empréstimos poderiam manter intacto o seu caráter estrangeiro, de modo que somente quem conhecesse a língua original poderia compreendê-los. Conforme esse raciocínio, o estrangeirismo ameaça a unidade nacional, porque emperra a compreensão de quem não conhece a língua estrangeira. O raciocínio é o de que o cidadão que usa estrangeirismos, ao convidar para um happy hour, por exemplo, estaria excluindo quem não entende inglês, sendo que aqueles que não tiveram oportunidade de aprender inglês, como a vastíssima maioria da população brasileira, estariam, assim, excluídos do convite. Expandindo o processo, por analogia, para outras tantas situações de maior consequência, o uso de estrangeirismo seria um meio linguístico de exclusão social. A instituição financeira banco que oferece home banking estaria excluindo quem não sabe inglês, e a loja que oferece os produtos numa sale com 25% off estaria fazendo o mesmo. O equívoco desse raciocínio linguisticamente preconceituoso não está em dizer que esse pode ser um processo de exclusão. O equívoco está em não ver que usamos a linguagem, com ou sem estrangeirismos, o tempo todo para demarcarmos quem é de dentro ou de fora do nosso círculo de interlocução, de dentro ou de fora dos grupos sociais aos quais queremos nos associar ou dos quais queremos nos diferenciar. Número 1. Pode-se afirmar que o objetivo do texto é defender uma opinião, a partir do estabelecimento de uma polêmica com os que defendem outro ponto de vista. Essa polêmica constrói-se, nesse texto, pelo seguinte modo de organização interna. Bom, analisando o primeiro parágrafo do texto, a gente pode perceber que é um texto argumentativo, já que a gente tem uma opinião, que é a tese, sendo defendida com argumentos. Nesse texto, temos a tese de que estrangeirismos não são uma ameaça à língua portuguesa, mas o autor do texto apresenta ambas as posições em diferentes momentos, como por exemplo, vou voltar aqui no texto. Logo aqui na primeira frase, quando ele diz, no discurso de quem vê nos estrangeirismos uma ameaça. Ou então, aqui já no terceiro parágrafo, quando ele diz, na visão alarmista de que os estrangeirismos representam um ataque à língua. Então, se a gente tem essas duas posições presentes no texto, a resposta certa é a letra A. As duas posições são apresentadas por um único enunciador. Número 2. Na construção do texto,
Os autores utilizam alguns recursos de linguagem para se distanciar da posição que eles combatem. Um desses recursos está assinalado e caracterizado em: se distanciar da tese contrária quer dizer que, apesar do autor do texto falar sobre essa posição, ele deixa claro que não concorda com ela. Então, é isso que a gente tem que procurar. Aqui na letra A, os empréstimos de hoje são mais formosos, mais poderosos do que em outros tempos. A questão afirma que há uma comparação, mas esse trecho deixa claro que qual é a... Mas esse trecho deixa claro qual é a posição combatida? Não, ele só traz uma informação relevante sobre o assunto, né? Já na letra B, na visão alarmista de que os estrangeirismos representam um ataque à língua, a gente tem uma adjetivação, já que os estrangeirismos, que é o assunto do texto, foi classificado como alarmista. Com isso, a gente consegue perceber que a posição do autor é de ser contra o que ele chama de visão alarmista. Então, aqui nós temos o distanciamento da posição compatível. Resposta certa, letra B de bola. Número 3. O equívoco desse raciocínio linguisticamente preconceituoso não está em dizer que esse pode ser um processo de exclusão. O fragmento acima inicia, no último parágrafo, uma estratégia que busca demonstrar uma falha no raciocínio criticado pelos autores. Essa falha pode ser definida como: aqui nesse trecho que o autor traz o argumento contrário para então refutá-lo, usando a contra-argumentação, no texto antes desse trecho, né, o autor diz: o raciocínio é de que o cidadão que usa estrangeirismos, ao converter para um happy hour, por exemplo, estaria excluindo quem não entende inglês, sendo que aqueles que não tiveram oportunidade de aprender inglês, como a vastíssima maioria da população brasileira, estariam, assim, excluídos do convite. Então, para combater a ideia de que o estrangeirismo provoca exclusão, o autor demonstra que esse pensamento é incompleto, já que outras situações de uso da língua podem excluir quem não faz parte daquele grupo. Então, a resposta certa é a letra A, observação incompleta dos fatos. Mas pensando nas estratégias que nós vimos no vídeo anterior, essa estratégia seria de contra-argumentação, já que o autor trouxe a posição contrária para demonstrar que ela é errada. Número 4. É só esperar para que esses elementos se sedimentem na língua, caso permaneçam, e que sejam padronizados na escrita, como a panqueca. Afinal, nem tudo termina em pizza. No contexto do segundo parágrafo, o trecho acima desempenha a função T. Então, vamos voltar lá no segundo parágrafo do texto. Que é esse daqui. Ao tomar-se a norma escrita, é fácil esquecer que quase tudo que hoje ali está foi inicialmente estrangeiro. Por outro lado, é fácil ver nos empréstimos novos, com escrita ainda não padronizada, algo que ainda não é nosso. Só um pouco menos de preconceito. Com um pouco menos de preconceito, é só esperar para que esses elementos se sedimentem na língua, caso permaneçam, e que sejam padronizados na escrita, como a panqueca. Afinal, nem tudo termina em pizza. Bom, então nós temos nesse trecho que a questão trouxe, um exemplo do que o autor chama de padronização da escrita, que é o que aconteceu com a palavra panqueca. Mas na frase seguinte, em que ele fala sobre pizza, rola um deboche, já que a expressão normalmente é usada para se referir a uma situação de impunidade, e porque a palavra pizza é uma palavra estrangeira que continua sendo escrita da mesma forma que no italiano. Então, a resposta certa vai ser a letra B,
exemplificar o comentário contido nas frases anteriores, ao mesmo tempo em que ironiza a preocupação dos puristas. Número 5. A discussão sobre o fim do livro de papel, com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, mas mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos em CD-ROM, em livros eletrônicos, em chips quânticos, sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados. Página impressa, livro em braille, folheto, coffee table book, cópia manuscrita, arquivo PDF. Qualquer texto pode se reencarnar nesses e em outros formatos. Não importa se é Moby Dick ou Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou o livro de piadas do Cacete do Planeta. Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista defendendo que: letra A. O cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da tecnologia. Não, o texto defende que todos os textos vão sobreviver, não importa o formato. Letra B. O livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de valores culturais. Também não. O texto traz várias opções de formatos de objetos, né, que vão ser usados como veículos do texto. Letra C. O surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. Também não. O texto nem fala sobre isso, né? A discussão é se a ideia de livro, de uma história contada pelo escrito, vai continuar existindo. E, na verdade, ele diz aqui no final que o texto pode reencarnar. Não. Aqui, ó. O texto pode reencarnar como página impressa, livro em braille, folheto. Então, os suportes impressos podem continuar, sim. Letra T. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. Sim, é exatamente isso que o texto fala, que dependente do suporte, a ideia do livro continuará existindo. Então, a resposta certa é a letra T. Número 6. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades, e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é: letra A, esclarecer que a velhice é inevitável. Não, né? Aqui na última frase do texto, ler as palavras de Cícero sobre o envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. A gente vê que o ponto de vista defendido é que envelhecer pode ser legal e que devemos encarar
a velhice por uma perspectiva positiva. Letra B. Contar fatos sobre a arte de envelhecer. Também não, né? Ele usa o livro com esse nome, né? A arte do envelhecimento, para criar seu argumento, usando a estratégia do argumento de autoridade, já que ele fala sobre o filósofo Cícero. Letra C. Defender a ideia de que a velhice é desagradável. Também não, a gente já viu que não é isso lá na letra A. Letra D. Influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento. Não, em nenhum momento o texto fala sobre lutar contra, mas sim que se encare com carinho essa fase da vida, né? Letra E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Sim, é exatamente esse o ponto defendido no texto. Então, resposta certa, letra E. Leia o texto à parte para responder as questões 7 e 8. Em material para análise de determinado marketing político, lê-se a seguinte conclusão. A explosão demográfica que ocorreu a partir dos anos 50, especialmente no Terceiro Mundo, suscitou teorias ou políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria dos neomalthusianos defende que o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, já que provoca uma diminuição na renda nacional per capita e desvia os investimentos do Estado para setores menos produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade. Uma segunda, a teoria reformista, argumenta que o problema não está na renda per capita, e sim na distribuição irregular da renda, que não permite o acesso à educação e saúde. Diante disso, o país deve promover a igualdade econômica e a justiça social. Questão 7. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? Bom, o texto da questão já está a resposta, né? No trecho. Eu vou marcar aqui. Nesse trecho aqui, ó. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade. A gente tem um ponto de vista dos neomalthusianos. Então, a resposta certa da questão 7 é a letra A, controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Agora, a questão 8. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos reformistas? Bom, vou voltar aqui no texto. Nesse trecho aqui, ó. Diante disso, o país deve promover a igualdade econômica e a justiça social. A gente tem um ponto de vista dos reformistas, de teoria reformista. Então, voltando aqui na questão 8, a resposta certa vai ser a letra B. Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Outra dica para responder essa questão é que vocês podem observar que todas as outras letras, né, todas as outras opções de resposta, falam sobre controle de natalidade, que a gente já viu que é o ponto de vista dos neomalthusianos. Então, não tem como essas respostas serem sobre os reformistas. Leia o texto abaixo para responder a questão 9. A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada, e acompanha pessoas generosas e desprendidas, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobligada, que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Questão 9.
No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. Sim, isso é dito logo na primeira frase, né? A argumentação construída é... Bom, vamos voltar aqui no texto. Quando ele diz que a gentileza é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. Ele apresenta situações opostas sobre a gentileza. É como se ele dissesse que, apesar de difícil, ela também é fácil, entende? E no restante do texto, né, ele vai trazendo outras características sobre a gentileza, que acompanha pessoas desprendidas, que é uma atitude desobrigada, que está nas situações cotidianas. Então, nós temos a letra E, mostra a posição e acrescenta ideias, como a resposta certa.